Você faz uma compra parcelada no cartão de crédito. Existem parcelas que serão pagas nas faturas futuras, certo? Uma empresa faz uma compra de insumos e essas duplicatas possuem prazos de pagamento no futuro, que podem ser também parcelas. Você sabia que esses direitos de receber ou recebíveis podem ser transformados em produtos financeiros e podem trazer retorno para seus investidores? É sobre isso que esse podcast vai tratar, sobre os fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. Trouxe um especialista no assunto para nos dar uma grande aula sobre esse tema, que pode ser mais uma opção para você, investidor inteligente, compor e diversificar em sua carteira. Continue acompanhando. O Investidor Inteligente é o podcast que todas as semanas te ajuda a dar um upgrade na sua vida financeira, te provocando a ampliar sua visão e te oferecer informações de qualidade sobre dinheiro, além de orientações e estratégias claras e específicas que podem mudar e melhorar completamente a relação com suas finanças, seja para solucionar seus desafios, seja para alcançar seus mais ambiciosos objetivos, tanto de forma conceitual quanto de forma prática. Eu sou Felipe Souza, terapeuta financeiro especialista em inteligência financeira, treinador e palestrante, consultor e educador financeiro, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR. Meu propósito é te ajudar a destravar a sua mentalidade e entender que a prosperidade também é para a sua vida. Ao usar bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos e objetivos. Se comportando de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, você se transformará em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode acompanhar e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Siga agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios para poder alcançar um bom desenvolvimento da sua vida financeira, tanto no presente quanto no futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Hoje vamos trazer Leonardo Calisto, sócio e CEO da Empírica Investimentos. E nós vamos falar sobre um assunto que é novidade no podcast do Investidor Inteligente. Vamos tratar sobre FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Seja muito bem-vindo ao podcast do Investidor Inteligente, Leonardo. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou complementar um pouco, me apresentando e falando um pouco da Empírica. Eu sou um dos sócios fundadores da Empírica Investimentos. A gente está fazendo quase 12 anos de história. Entre os sócios fundadores e eu, todos atuantes no HSBC por muitos anos, quer dizer, com uma larga experiência no mercado financeiro de capitais. E a gente pode dizer, sem muita dificuldade, que a gente praticamente nasceu, né, com a regulamentação e o mercado de FDIC, né? E para quem não está acostumado e ambientado, FDIC significa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Eles surgiram no finalzinho de 2001 para 2002, né, saindo a primeira resolução do Banco Central e logo em seguida a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Então, é uma norma, uma regulamentação bem específica para esse tipo de produto, assim como existe uma norma específica para fundo imobiliário ou para fundo de investimentos em participações. E assim, a gente desde o início participou desse processo, desde os primeiros FDICs que surgiram no mercado, ainda na outra instituição, a gente foi um player bastante atuante, fazendo estruturação, fazendo gestão e também investindo em fundos
de recebíveis ou FDIC. Tá? Vamos falar fundo de recebíveis, é um termo até mais fácil até de linkar com o próprio conceito do produto. Né? Mas, basicamente, quando a gente fala, até explicar um pouquinho, né, de como é que surgiu a Empiric Investimentos, então veio muito em função dessa nossa experiência que a gente absorveu aí nessa outra instituição. Foram quase 10 anos atuando não só com esse tipo de fundo de investimento, mas com outros vários, e a gente identificou realmente que era uma oportunidade pela escassez de empresas, né, focadas na estruturação e gestão desse tipo de produto. E é um produto hoje que ele está inserido basicamente no que a gente pode chamar de mercado de securitização de crédito, né? Basicamente, o significado de securitização de um crédito é quando o detentor de uma carteira de crédito quaisquer, a gente pode ter uma carteira de cartão de crédito, de recebíveis, por exemplo, né? As pessoas, quando usam seu cartão de crédito, né, alguém tem o direito a receber aquele valor, né, que você vai pagar em algum momento no futuro, na sua fatura. Então, isso é uma carteira de recebíveis que esse detentor ele pode vender para uma outra empresa ou, no caso aqui, para um fundo de investimento. Quer dizer, então, eu tenho vou dar um outro exemplo de recebível, que seriam, por exemplo, uma indústria, né, que está vendendo o seu produto para os seus clientes e ele, naturalmente, emite lá uma duplicata quando ele faz aquela venda, e ele cria uma carteira de contas a receber, que é o recebível dele, que os clientes têm a pagar num momento futuro. Tá? E nessa carteira de recebíveis, ele, naturalmente, como tem uma data, né, que ele irá receber no futuro, caso ele tenha necessidade, por exemplo, aquela indústria, de antecipar esse recurso para poder pagar a folha de pagamento, para fazer alguma outra despesa, que caso ele não tenha dinheiro, ele pode ceder, ele pode vender aquela carteira de recebíveis, né, com um valor, né, um desconto, né, e aquele outra pessoa que compra passa a ser o detentor daquele direito de receber o pagamento daquele cliente ou da fatura do cartão de crédito, da duplicata. Quer dizer, assim, então é um mercado muito interessante, né? Você fala de antecipação, você, para a pessoa física, por exemplo, né, tem um produto que é a antecipação o direito de receber um reembolso de imposto de renda, por exemplo, né? Trazendo para a pessoa física, isso é um caso real, né? Então, imagina que você está precisando de liquidez hoje, você tem uma expectativa de receber nos próximos 5 a 7 meses, por exemplo, o reembolso da Receita Federal, mas você precisa do dinheiro hoje. Então, você vai num banco, né, e negocia receber aquele valor, naturalmente um valor menor hoje, né, porque o banco que vai assumir não só o risco de quando vai receber aquele dinheiro, receber ele vai, né, mas de quando ele vai receber aquele dinheiro. Então, é isso que isso significa o mercado de securitização. Tá? As instituições financeiras, elas têm uma regulamentação bastante rígida, né, perante o Banco Central e até os bancos centrais do mundo inteiro, que é o nível de empréstimo, de volume de empréstimos que ele pode fazer em função do seu próprio patrimônio, patrimônio líquido do banco. Né? Então, você tem regras, né, de que se eu tenho um patrimônio de 100, teoricamente, eu poderia emprestar 1.100, tá? Então, você dá uma alavancagem, que a gente fala de 11 vezes o seu patrimônio. Então, quando os bancos estão numa fase de crescimento, onde os limites já alcançaram, por exemplo, os seus empréstimos, então é muito comum, principalmente nos mercados mais desenvolvidos, vender, né, essa carteira de crédito, e aí automaticamente ele reduz o volume que ele tem de crédito, porque ele vendeu uma parte para uma outra instituição, para um banco, para um fundo, para quem seja, e ele consegue fazer novos empréstimos, né? E ele vai girando. Como o mercado brasileiro, os bancos são bastante líquidos, né? Então a gente vê pouco fazendo isso ainda, mas as expectativas são de que esses volumes aumentem. Bom, então assim, de uma forma geral, o mercado de securitização é isso, é uma compra e venda entre detentores de uma carteira de recebíveis, vendendo para um outro que tem interesse em comprar aquela carteira. E a gente tem alguns veículos no mercado brasileiro que permitem isso, né?
um dos mais conhecidos, famosos, aí, os CRIs, né, o CRI ou o CRA, os CRAs, né, mas só que o CRI ele é um instrumento de securitização muito voltado ou focado 100% em operação imobiliária, enquanto que o CRA está relacionado ao agronegócio. O FDIC ele é um veículo de securitização muito mais flexível, né? Porque ele pode trabalhar com qualquer tipo de recebível. Eu sempre gosto de usar um exemplo de um recebível que um FDIC poderia fazer. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ele tem um direito a receber royalties, né, em função da exploração dos campos de petróleo no Estado, né? Aquilo é um direito que o Estado tem de receber e até há bons anos atrás, ele tentou estruturar um FDIC, tá, para poder ceder esses royalties para o FDIC e ele antecipar esse recurso para poder cobrir as necessidades dele. Então você vê que o nível de versatilidade, eu posso fazer uma operação com royalties, eu posso fazer uma operação de comprar uma carteira de uma grande incorporadora que vendeu na planta, por exemplo, para vários outros interessados em comprar um apartamento, o fundo pode comprar aquela carteira e a incorporadora ela fica focada em quê? Naquilo que ela né, qual é o objetivo dela, que é levantar o empreendimento, né, e não ficar gerenciando carteiras de recebíveis. Então, nós poderíamos dizer que o CRI é o certificado de recebíveis voltado somente para o mercado imobiliário, enquanto o CRA é para o agronegócio e o FDIC é o primo torto de todo mundo, que é extremamente versátil, que pode abarcar qualquer tipo de negócio. Tipo isso? Perfeitamente. A grande vantagem do FDIC é essa, né? Naturalmente que o CRI e CRA ele traz uma componente, né, até um incentivo fiscal, que ele oferece um benefício, né, para o investidor, pessoa física, né? Então, quem compra o CRI, assim como o fundo imobiliário, também seguindo algumas regras, ele tem esse benefício fiscal. O FDIC, em contrapartida, ele não tem esse benefício. Talvez uma das grandes razões que os principais investidores do mercado de FDIC, na verdade, são grandes gestores, tá? De outros fundos que compram um FDIC como se estivesse comprando uma debênture ou uma ação de uma empresa. Ele compra aquele produto direto para a carteira dele, né? E ele, como gestor de um fundo, ele naturalmente ele tem a isenção fiscal dentro do produto. Mas, em suma, então o FDIC é mais um veículo, é um veículo mais versátil que tem. Ele, junto com CRI e CRA, né, basicamente são os principais veículos com base na Comissão de Valores Mobiliários para trabalhar a securitização no mercado brasileiro, tá? E isso só tende a crescer, né? Só vem crescendo, na verdade, nos últimos anos, tá? Então você fala assim, bom, mas qual é a função do FDIC? Quer dizer, legal que ele é um veículo de securitização, mas está mais ou menos claro que o objetivo dele é dar liquidez para alguém que precisa, né, que tem um recebível longo ainda para receber e você vende aquilo e antecipa aquele capital, né? Então, se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, no final do dia, esses veículos de securitização, onde os fundos de recebíveis e os FDICs se encontram, eles estão desintermediando, no final do dia, um pouco a economia, né? Porque eu tenho um investidor de um fundo de recebíveis, de um FDIC, e eu, como gestor do FDIC, eu posso comprar uma carteira de recebíveis, uma carteira de crédito originada por um terceiro qualquer. Pode ser uma factoring, pode ser uma fintech, né, uma startup que esteja oferecendo uma operação de crédito, né? E a gente, através do FDIC, consegue linkar, né? E essa, inclusive, é a grande beleza da operação e da própria Empírica Investimentos, que é você linkar, né, o investidor ao crédito, tá? E ele sabe exatamente a que tipo de crédito ele está destinando aquele recurso, né? Isso aqui é um ponto bastante interessante, que muitas pessoas não têm a clareza de que quando investe num CDB de um banco, né, ela está emprestando dinheiro para o banco, né? Tanto é que ela está correndo o risco do banco de um dia não pagar, não honrar aquele CDB. E o que o banco faz com aquele dinheiro? Ele pega aquele dinheiro e empresta, né, para um monte de situações, um monte de tomadores potenciais, tanto empresa quanto pessoa física. Mas ele não sabe
para onde está indo o dinheiro, né? Para quem ele está beneficiando e etc. No FDIC, não. Quando eu invisto no FDIC, em 99% dos FDICs, o FDIC ele é montado para atender um setor específico. Então, eu tenho um FDIC que opera empréstimo pessoal de pessoas do segmento A, B ou C. Eu tenho um FDIC que opera com financiamento imobiliário de uma incorporadora XPTO e por aí vai. Então, você tem muita clareza para onde está indo o seu dinheiro, aonde você realmente está investindo. Olha que interessante, né? É o investidor numa ponta e na outra ponta o tomador daquele crédito. Então, você está fazendo um link na economia fantástico. Tá? Então, a securitização ela te permite isso. Né? Os veículos como o FDIC permitem isso. Falando assim, falei como é que os FDICs surgiram, né? Quando eles surgiram, e eles surgem muito mais realmente vindo de uma tendência mundial, né? A securitização dos mercados mais desenvolvidos já é há bastante tempo utilizado, e naturalmente que em alguns momentos até de forma errada, né? Que inclusive levou, né, a termos um problema na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, né? Uma forma errada de você criar ou fazer uma securitização, né? Que aí são os exageros que alguns mercados seguem um caminho não tão adequado. Tá? A grande vantagem do nosso mercado, né, brasileiro, por incrível que pareça, que as pessoas sempre gostam às vezes de menosprezar, né, a nossa economia, o nosso mercado, ele realmente é pequeno, né, comparado às principais economias, mas ele é um mercado muito bem regulamentado, mas sem com isso amarrar, né, deixar muito amarrado, não isso, mas ele é regulamentado, quer dizer, ele deixa muito claro os direitos e deveres, tá? O que cada produto pode fazer de fato e exige muita transparência, tá? Diferente de outros mercados, que são verdadeiras caixas pretas, né? Você tem que acreditar num gestor do que realmente ele está fazendo com o seu dinheiro. Aqui no Brasil, não. O nível de transparência, de governança que você tem nas estruturas é muito grande, tá? Então, nesse aspecto, eu posso afirmar, sem o menor receio, que a gente é muito mais avançado que outras economias mais avançadas, tá? Essa é a boa notícia do nosso mercado de securitização. Então, falando um pouco de surgir de uma tendência, a gente vai ver o nosso mercado de crédito, de uma forma geral, no Brasil, comparado, mais uma vez, às grandes economias, é um mercado ainda relativamente pequeno, tá? A gente está falando de uma economia que roda ali em torno de 60% do PIB, uma carteira de crédito, e na hora que você for qualificar, inclusive, o perfil do crédito que é dado, ele aí fica menor ainda, né? Tem muito crédito direcionado, que são aqueles créditos que seguem exigências regulamentares, tá? Do Banco Central, como financiamento imobiliário está casado com poupança, crédito agrícola, né? Está vinculado ao depósito à vista dos bancos. Então, esses são os créditos direcionados, né? Que a gente chama. E tem os créditos livres, né? Então, quando a gente qualifica muito o perfil do crédito que nós temos na economia brasileira, ele é um crédito ainda, que eu diria, bastante reduzido, tá? Muito seletivo. E quem é que vem, na verdade, aí eu vou entrar no próximo passo do grande valor que o FDIC vem trazendo para a economia brasileira como um todo, é que com o surgimento, né, das startups, principalmente das fintechs, né, aonde que elas vêm atuando e vêm quebrando paradigmas, né? Os bancos, por longo período, naturalmente, como gestores de um negócio, né, eles conseguiam extrair bons retornos sem ter que tomar muitos riscos, né? Essa sempre foi a realidade do mercado bancário brasileiro. Então, a grande massa, né, seja das pequenas e médias empresas ou das pessoas físicas de renda mais baixa, simplesmente não tinham acesso, e como boa parte hoje não tem acesso ao crédito ainda, tá? Ele fica limitado a um crédito de um cartão, de uma loja de varejo, tá? Mas ele até conseguiu chegar a ter uma conta de banco, mas ele não tem relacionamento bancário, ele não tem um limite de crédito concedido e muitas vezes ele não consegue. E as fintechs vieram suprir, né, de imediato essas necessidades, tá? Só que as fintechs, por serem empresas ainda no estágio inicial, naturalmente que elas não têm o capital, né, a liquidez toda
para fazer aquilo acontecer de uma forma mais robusta, né? Como os bancos são muito capitalizados aqui no Brasil. E aí entra as estruturas de FDIC, tá? Então, a Empiric Investimentos, por exemplo, participou de grandes operações de empresas que eram inexistentes, que ninguém ouvia falar há poucos anos atrás, né? Então, a gente, por exemplo, estruturou o primeiro FDIC de cartão de crédito para a Sorocred, né? Que é uma financeira pequena de Sorocaba, tá? E demos uma dimensão bastante interessante para eles naquele momento. O outro é depois do segundo passo, né? O Nubank. O Nubank hoje todo mundo conhece, né? Virou um unicórnio. O primeiro FDIC que foi lançado por eles no mercado, nós que estruturamos, tá? E era para ser um FDIC para começar com 8 milhões de reais e se transformou em 12 meses em 350 milhões de reais. Quer dizer, foi um crescimento muito forte. E outras operações, outro unicórnio recente, Acreditas também, quando começamos a estruturar, fizemos o primeiro FDIC para eles, isso tem 4 anos atrás, eles tinham 10 funcionários, né? Hoje tem 2.000 e não sei quantos funcionários, viraram unicórnio, e a gente tem 5 FDICs com eles, na verdade. Estamos fazendo agora o 6º FDIC. Então, sem essas estruturas de FDIC, para essas empresas, poucas que eu citei agora, que são as, vamos assim, ganharam mais destaque, né? Tem outras ainda que vão se desenvolver, tem a Biscapital, que faz empréstimo para pequenas e médias empresas, inclusive fomos selecionados agora para o BNDES, para fazer um fundo junto com o BNDES. Temos a A55, temos a Noverde, são todas fintechs que vêm cobrindo esses enormes buracos, enormes, gigantescos, tá? E que a expectativa de crescimento é absurda. E sem a estrutura de um FDIC, seria praticamente inviável. Praticamente inviável. Então, é um veículo hoje que é essencial para o desenvolvimento dessas fintechs, tá? Não que não poderia atuar com as empresas mais tradicionais. Bom, então, assim, realmente o FDIC, o Fundo de Recebíveis, é um veículo que se tornou essencial, né, extremamente potente para fazer com que as fintechs que têm surgido nos últimos anos realmente ganhem um mercado de uma forma bastante relevante, né, e naturalmente consigam atender a demanda, que é um volume ainda bastante elevado e ainda não atendido plenamente, tá? Então, a gente está falando basicamente de pessoas físicas, né, da classe C, D e E, por exemplo, que praticamente não tem acesso ao crédito, né, e que para realmente essas pessoas, essa parte da população, ela conseguir galgar, né, novas etapas dentro da estrutura da social, da economia, é fundamental ter acesso ao crédito, né? Seja para fazer os seus empreendimentos, né, nas suas atividades muitas vezes informais, né, que complementam alguma outra renda. Então, é extremamente importante, como se fosse um microempreendedor, seja para investir ou para cobrir uma necessidade de uma educação, para dar alguns outros passos importantes no seu desenvolvimento. Então, muitas das fintechs, elas vêm, inclusive, atuando com como é que se diz? O termo seria, né, mais jovial dessa turma de fintech, mas com uma pegada bem diferente, de realmente quebrar alguns paradigmas como esse, para inserir essa massa, grande massa da população brasileira que simplesmente está à margem do crédito, né? E quando a gente fala isso, basicamente, a gente está falando de uma população aí de pelo menos uns 150 milhões de brasileiros, de um total de 220 milhões, né? Então, é extremamente importante. A gente vê a cada dia novas fintechs surgindo para cobrir, né, N necessidades que a gente tem na economia brasileira, sem desconsiderar também as pequenas e médias empresas. Então, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós lançamos um produto em parceria com uma outra gestora chamada Vox Capital. O produto se chama Empírica Vox Impacto, né? E qual é o objetivo dessa parceria? Primeiro era juntar a especialidade de cada um, né? Então, a gente tinha muito objetivo de fato de ter um produto com esse viés de impacto, mas a gente não tinha e não tem, né,
as competências para poder analisar exatamente quais as operações que, de fato, né, se enquadram como impacto social, como medir isso, como monitorar isso, né, e como até dimensionar o quanto de impacto está sendo gerado. O nosso negócio é estruturar operações de crédito, é isso que a gente sabe fazer. Então, a gente fez essa parceria com a Vox, que é uma empresa que a gente já tinha relacionamento, é uma referência no mercado, justamente na parte de impacto social, né? Tudo aquilo que a gente não sabe fazer é o que eles sabem fazer, então a gente estruturou em conjunto. Então, cada um faz a sua análise, né? A gente analisa oportunidades que a gente entenda que possa ser elegível para o nosso produto, no aspecto de crédito, risco, retorno, etc., e a Vox dá o parecer dela em relação ao impacto. Se for de maior impacto, a gente tem permissão de alocar mais naquele produto. Se for de menor impacto, a gente tem a possibilidade de investir menos. E se não atender aos critérios de impacto, a gente não aloca naquele produto. Então, é um comitê que a gente tem em conjunto. Bem interessante. E aí você tem tanto aspecto de produtos de impacto financeiro, né? Principalmente operações que você trabalha com microcrédito, microfinanças, né? São operações que nós temos algumas operando já há algum tempo, bem interessantes, bem legais, e outras até de impactos ambientais, né? Como, por exemplo, financiar a venda de placas fotovoltaicas, né? A gente tem uma parceria com uma fintech lá de Recife, chamada Insole, e a gente tem um produto bastante interessante. Com tanto aprendizado, com tanta informação, você deve se perguntar: como que eu te encontro, Felipe? É muito simples. Você pode me encontrar através das redes sociais como Instagram ou Facebook, através do @FelipeSouzaBR. Se preferir, também pode acessar meu site www.felipesouza.com.br e me enviar um e-mail com sua demanda ou mesmo uma mensagem no WhatsApp. Os links estão na descrição do episódio e na transcrição do podcast no blog do Dicas Curtas. Vai ser um prazer te escutar, entender quais são seus desafios e necessidades, pensar em como posso te ajudar e desenhar uma proposta única e personalizada para que você possa destravar e curar sua mentalidade e te ajudar a se apossar da prosperidade que já está disponível para você e para sua família. Seja através de um trabalho de orientação financeira ou planejamento de investimentos para a sua vida financeira pessoal, ou através de palestras, cursos, workshops ou treinamentos na área de inteligência financeira em seu negócio ou empresa. Até agora, já entendemos uma série de informações valiosas sobre FDICs. O que é um fundo de direito creditório? Lembrando, eles são parecidos com os CRIs e com os CRAs, mas com muito mais flexibilidade, pertencem ao mercado de securitização, já entendemos as diversas funções do FDIC na economia, já começamos a compreender que se trata de um mercado especializado e altamente regulado, e Leonardo Calixto trouxe vários exemplos de empresas e tipos de negócios, inclusive alguns casos bem famosos como Nubank, que começaram a ampliação de suas operações através de FDICs. Se você, investidor inteligente, não conhecia esse tipo de mercado, acredito que agora você tem mais uma alternativa para alocar seus preciosos recursos, correto? E vamos lá, Leonardo. Como é que uma pessoa pode investir em FDIC? Qual é o perfil de investidor para esse tipo de produto e quais são as normas e a legislação que circulam nesse mercado que, querendo ou não, ainda é muito recente no Brasil? Legal, Felipe. Bom, vamos começar aí falando de qual é o perfil do investidor nesse tipo de produto, né? A Comissão de Valores Imobiliários, quando ela soltou a regulamentação para esse produto, até pela sua novidade e até certa complexidade, né, ela limitou, tá, que quem pode investir num FDIC, né, diretamente tem que ser um investidor no mínimo qualificado, tá? E pela regulamentação, investidor qualificado é aquele que detém no mínimo R$1 milhão em aplicações financeiras, né? Não é patrimônio, né? Em aplicações financeiras. Quer dizer, então você limita bastante, né, o público-alvo desse tipo de produto. A gente está em audiência pública de uma revisão dessa norma, já pela 4ª ou 5ª edição, mas parece que essa vem de uma forma mais profunda, e a nossa expectativa é que vá
a partir aí do próximo ano, início do próximo ano, talvez ter uma flexibilidade para investidores em geral, que é o que a gente chama, né, sem essa restrição de R$1 milhão. Tá? Mas, por enquanto, infelizmente, só os investidores qualificados. Bom, o FDIC, como eu citei aqui, ele tem um grau de complexidade, né, e não é baixo. Né, para você entender um produto, né, de fato, não é uma coisa simples. E a gente, particularmente na Empiric Investimentos, sempre entendeu que não seria adequado vender cotas de um FDIC diretamente para uma pessoa física, mesmo que ela seja lá o qualificado, etc. Tá? Até porque não é a especialidade dos investidores, né, ficar fazendo análises, tentar compreender o que cada produto daquele faz ou deixa de fazer e entender toda a estrutura. Tá? Eles têm outras responsabilidades com as funções, as atividades profissionais, etc. deles. Então, a gente, inclusive, esse conceito a gente trouxe quando a gente estava em outra instituição, antes de abrir a Empiric Investimentos, de fundar a empresa, era estruturar um fundo de fundos aonde nós, como especialistas nesse mercado, fazemos a análise, a seleção e o monitoramento dos produtos, tá, que a gente vai investir. E na hora que a gente oferecer para o investidor, a gente oferece um pacote diversificado de vários tipos de crédito, vários tipos de FDICs, né, com uma relação risco-retorno mais razoável, sem ele ter que se preocupar em querer analisar produto a produto. Sem contar que para você investir num produto, às vezes exige investimento mínimo de 300, 400, 500, R$1 milhão, um único FDIC. E a gente consegue empacotar isso tudo e oferecer lá na ponta final para aquele investidor uma aplicação mínima de 15, 25 mil reais, apesar que não é muito baixo, mas é um valor bem mais atrativo e ele consegue investir ao mesmo tempo de forma indireta em 20, 25 FDICs. Né? Então, é bem interessante a solução. Tá? É um grande sucesso, é um produto, inclusive, que está disponível em todas as plataformas. Tá? As principais plataformas, você encontra lá o fundo Empirica Lotus ou Empirica Lotus IPCA, são dois produtos que, inclusive, durante essa crise que a gente vem passando, né, com a pandemia, apesar, né, do lado do impacto na saúde das pessoas, pelo menos no lado do impacto dos investimentos delas, ficou totalmente preservado. Quer dizer, nossos produtos não ofereceu, não proporcionou nenhuma perda para os nossos investidores. Pelo contrário, a gente manteve o mesmo nível de retorno na ponta final, independente da crise. Tá? Então, assim, são produtos bem interessantes, tá, para diversificação, eu sempre falo isso, né, porque de uma forma ou de outra você tem uma componente de risco embutida. Hoje nós consideramos, porque nós somos os gestores, a gente conhece aonde a gente está alocando, nós consideramos um investimento de baixíssimo risco, mas tem uma componente de risco, inclusive de liquidez, né, que é um fundo que exige resgate de 90 dias no Empirica Lotus e de 120 dias no Empirica Lotus IPCA. Então, não é um produto para você deixar a sua reserva, né, imediata, nada disso. Mas, numa composição, é um produto que a gente sempre entende que possa fazer parte dos investimentos. Tá? Então, como eu falei, assim, eu sempre, primeiro, recomendo, se você tiver a oportunidade de acesso de investir direto numa cota de um FDIC, você tem que entender muito bem aonde você está investindo, porque você está investindo diretamente num único produto. Tá? Então, se você não entender, não tiver com esse conforto, não faça isso só em prol da rentabilidade. Né? É muito mais recomendável você comprar um produto como o nosso, existem alguns outros de alguns concorrentes, mas onde você compra já uma seleção de FDICs que passaram por um crivo de análise, de seleção e de monitoramento e etc. É como eu sempre digo para o investidor, Leonardo. Principalmente se você não tem tempo e grande parte dos investidores tem suas atividades profissionais específicas que não tem nada a ver com investimentos, muitas vezes você delega esse tipo de análise, esse tipo de escolha para um terceiro, que são os gestores dos fundos que estão lá para trabalhar para você, para fazer uma boa gestão, para trazer resultado, para fazer com que o seu recurso possa crescer, possa desenvolver naquele produto específico. Perfeito. É o conceito, né, o Felipe, de um fundo de investimento, né? Seja ele um fundo de ações, ou um fundo de renda fixa, ou
ou um fundo de FDICs, né, que compra vários FDICs, né? E as pessoas, eu acho que tem que, naturalmente, valorizar, né, que você está pagando para um especialista, para uma pessoa que está lá dedicado, né, a fazer a melhor gestão com aqueles recursos, né? Mas, basicamente, assim, hoje, esse é o principal canal, né, de investimento para as pessoas físicas, tá? Por exemplo, vou pegar o caso da Empiric Investimentos. Hoje, mais ou menos 70%, tá, de todo... a gente tem hoje sob gestão 3 bilhões e alguma coisa, tá? Então, 70% disso, quer dizer, dá uns 2 bi e 100, são de investidores que compram direto os nossos FDICs, tá? Que nós estruturamos e nós fazemos a gestão. E esses investidores são basicamente profissionais, tá? Ou são outras gestoras de fundos, às vezes muito maiores que a nossa, que a gente, que compram os nossos produtos, como também gestoras de patrimônio, né? Que são aqueles que gerem o patrimônio de pessoas de private, né? Pessoas que tenham mais recursos. Então, esses são os nossos investidores direto no FDIC, tá? E os outros 30% vêm de investimentos de pessoa física direto, e são esses 2 produtos que eu coloquei, que aí você compra em qualquer plataforma. A gente está praticamente em todas elas. E a gente sempre recomenda realmente comprar uma carteira diversificada, tá? E aqui é uma grande oportunidade, eu não posso deixar de ressaltar, que é aquele terceiro produto que eu citei, né, que é o Empirica Vox Impacto, tá? Ele é um produto que ele está ainda em poucas plataformas, tá? Ele está acho que em 2 ou 3 plataformas, a gente está começando a cadastrar ele nas demais, tá? E as pessoas conhecerem, né, como é que esse tipo de produto realmente funciona e que tipo de impacto ele gera. Tem um relatório fantástico que a Vox elabora, né, faz todas as medições de impacto, então é bem legal. Só um exemplo de um dos produtos, né, eu citei assim muito rápido, mas um dos produtos que fazem parte dessa carteira é um FDIC que nós temos chamado Empirica Microfinanças, tá? A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Empresta Capital, e qual é o foco de atuação, né, desses créditos, que é chamado de microfinança, basicamente para atender funcionários de condomínios, tá? Então, a pessoa trabalha no condomínio, ele é faxineiro, ele é porteiro, mesmo folguista, né, que faz o rodízio, etc. Em geral, né, esses profissionais, como eu diria que boa parte da base da pirâmide, né, elas vivem, né, de um segundo complemento de renda, né, ou até muitas vezes um terceiro complemento de renda. E esses profissionais de edifícios, né, a gente até brinca, né, que são os MacGyvers, né, que ele faz uma pintura, né, ele conserta, trabalha com hidráulica, quer dizer, ele acaba, né, sendo um auxiliar, né, de um técnico, de um especialista com atividade de uma casa, né, eletricista, etc. E muitas vezes, para ele exercer essa função, ele precisa comprar alguns poucos equipamentos, né, para que ele consiga naturalmente fazer o trabalho dele. Muitas vezes comprar um carro, tá? É um carro muito antigo, né, que ele usa para se deslocar, né, para ter essa facilidade. Então, esse crédito é um crédito que está muito direcionado a esse tipo de operação, tá? Que a gente gosta bastante, que é o único fundo desse no mercado, tá? Não existe outro no mercado. E ele faz parte desse fundo Empirica Vox Impacto. Nós vimos que o assunto FDIC é complexo. Tratamos sobre diversos tipos de direitos creditórios que têm uma flexibilidade muito, muito grande e que geralmente esse tipo de investimento, principalmente para o pequeno investidor, tende a ser realizado de forma indireta através de fundos de investimentos, porque a complexidade é muito grande. E geralmente precisamos de especialistas na área para que possam fazer esse trabalho de análise, seleção e monitoramento por nós. Agradeço a sua participação no podcast do Investidor Inteligente, Leonardo, e, na verdade, por sua grande aula sobre esse assunto que muita gente nem sabe que existe. Legal. Obrigado. Acho que é sempre importante a gente ter essas oportunidades de poder falar um pouco sobre esse tipo de produto, né? Até para as pessoas
cada vez mais se familiarizarem e, naturalmente, se sentirem mais confortáveis, né? Eu acho que, primeiro, uma grande mensagem, né, de reforçar que, apesar de todos os males da pandemia, né, é um produto que se mostrou, né, vencedor, tá? Extremamente vencedor, porque eu não entrei, naturalmente, em muitos detalhes de estruturação desse tipo de produto, que aí entra num nível também de complexidade que não faria muito sentido, mas a gente está falando de operação de crédito estruturado, né, quando a gente fala de FDIC, né, e crédito estruturado, ele tem o benefício, né, de você construir estruturas de forma a que, quando ele se depara com o risco, tá, acima do esperado para aquele tipo de crédito, tá, ele tenha gatilhos, né, e formas de se auto-organizar de forma a proteger o investidor e não gerar nenhum tipo de perda para ele, apesar de uma componente de risco maior. Então, quando a gente fala que o produto não sofreu, né, os produtos que nas nossas carteiras não sofreram nenhum tipo de perda durante a crise, aí você fala assim, mas a inadimplência não aumentou de uma forma geral? Sim, aumentou muito. Mas o produto, ele foi constituído e estruturado de uma forma tal de que ele suporte níveis de perdas, né, acima ou bem acima, tá, do que as condições normais. Essa é a grande beleza desse tipo de produto. Por isso que a gente fala crédito estruturado. Quando você compra uma debênture, você está correndo o risco daquela empresa que você comprou a debênture. Se aquela empresa passa por dificuldade, ela deixa de pagar a sua debênture. Na hora que você compra cotas de um FDIC ou cotas do Empirica Lotus, que investe em vários FDICs, na verdade, só para você ter uma ideia, o Empirica Lotus hoje deve ter algo em torno de 300 mil devedores dentro de todas as carteiras dos fundos ali, né? Então, todo dia tem devedor que está atrasando, né? Está passando dificuldade, tem gente que não vai pagar realmente, por mais que você cobre, isso faz parte da dinâmica, né? Todo dia você está recuperando, está negociando com os devedores, então essa é a dinâmica, como se fosse um banco, uma carteira bancária, né? Mas, pela estrutura do produto, o investidor do FDIC está comprando uma cota especial, tá? Que está protegida de tudo isso que está acontecendo no dia a dia, tá? Então eu deixei isso aqui mais para o final, para justamente deixar aquela grande dúvida, para que um produto desse passa por uma crise de uma forma assim tão tranquila, né? Por causa disso, né? Justamente por causa dessas estruturas. Então, assim, é muito importante que as pessoas realmente comecem a entender um pouco mais, né, de que realmente é um produto que tem muito valor para trazer como investimento de uma forma geral. Não é à toa que os nossos grandes investidores são outras gestoras, né? Isso só mostra, na verdade, o quanto que o produto é interessante na sua relação risco-retorno, tá bom? Então, eu agradeço. Caso queiram, naturalmente, buscar informações, como eu falei, o fundo Empirica Lotus, Empirica Lotus IPCA estão em todas as plataformas do mercado. Então, essa é a forma mais fácil de você conhecer os nossos produtos em detalhes, mas também vocês podem entrar no site da empiricainvestimentos.com.br e lá a gente tem os canais apropriados para dar qualquer suporte adicional, esclarecimentos, dúvidas, etc. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e até uma próxima. É só me chamar que eu estou à disposição. O podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa, encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e acompanhar com eles o que você está aprendendo por aqui. E você pode entrar em contato direto comigo através do meu perfil no Instagram. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR. Ou eu pessoalmente, ou alguém da minha equipe vai atender sua demanda, ok? Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva do Investidor Inteligente no Facebook, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e apresentando postagens que agreguem à comunidade. Leia
e esteja consciente das regras antes de ingressar no grupo, ok? Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Coloque em prática, na ação e na mente sobre aquilo que você entendeu e já refletiu que vai fazer diferença em sua vida. Só assim você vai alcançar aquilo que realmente deseja construir. Lembre-se de cuidar bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza, o investidor inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.